Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Cinesemia, sou Roberto Carlos de Oliveira. Nós vamos falar sobre a autonomia moral no filósofo alemão Immanuel Kant. Kant estabeleceu em seus escritos que a autonomia moral é a capacidade do indivíduo de seguir os ditames da razão, mais especificamente seguir as diretrizes da sua consciência. O sujeito só é moral quando ele segue aquilo que é determinado pelo dever, porque ele entende que isso é o melhor para si mesmo e para os outros, considerando todo o contexto no qual ele vive. O sujeito não é moral quando ele age premido ou coagido pelas forças exteriores à sua consciência. Nesse sentido, ele abdica da razão, da racionalidade e deixa de ser moral. Falar sobre isso em dois filmes, começando com O Homem que Matou o Facínora, 1962. Três personagens: Ransom Stoddard, interpretado por Jim Stewart, Tom Donovan, interpretado por John Wayne, e Liberty Valance, interpretado por Lee Marvin. Ransom é um advogado idealista, Tom é um cowboy justiceiro e Liberty Valance é um assassino sanguinário. Qual é a questão implicada aqui? A questão é que o Ransom quer fazer justiça de acordo com aquilo que determina a lei. E o Tom quer fazer justiça à moda do Velho Oeste, ou seja, a bala, fazendo justiça com as próprias mãos. Então são duas noções de moral, e o terceiro ainda tem uma noção de que ele pode fazer o mal a não ser que alguém seja capaz de impedi-lo. Então aí tem uma terceira noção moral. Para o Ransom, a lei é a única coisa que afasta o homem da selvageria. Que mesmo o Tom agindo por conta própria, ele está dentro da lógica da selvageria. E nesse sentido, ele estaria se igualando ao Liberty Valance. Então veja como é sofisticada aí a discussão colocada no filme. As razões para sustentar, cada um encontra a sua, para sustentar os seus princípios, para sustentar o seu modo de agir, de pensar. Então a autonomia moral, ela nasce quando o sujeito, mesmo se deparando com outras razões tão fortes quanto a sua, ele tem determinação para sustentar aquilo que ele acredita, independentemente do preço a pagar por isso. E talvez, justamente quando o preço é mais alto, e o sujeito determina-se, ou seja, ele se mantém firme nos seus princípios, aí é que dá para medir o seu grau de autonomia moral. Então a autonomia moral, ela advém, ela nasce e surge da experiência do sujeito, de tudo que ele enfrenta na sua vida para manter aquilo que ele acredita ser o certo. Manter os princípios é difícil, principalmente no mundo corroído, carcomido pela corrupção moral, pela corrupção política e outros tipos de corrupção. Então, baseado nisso, o filme mostra para nós que a verdadeira coragem, a verdadeira valentia do homem do Velho Oeste é ele manter os seus princípios numa terra sem lei, ou numa terra na qual a lei não tem força. São ações consistentes que vão se afirmando e se reforçando a partir das situações que ela vai tendo que enfrentar para se manter. Esse filme, maravilhosamente, mostra a ambivalência do espírito humano. Ambivalência é essa pluralidade de situações e de opções mostrada a partir desses três personagens, o Ransom, o Tom e o Liberty. E tudo isso mostra a complexidade da ética. O outro filme é O Sonho de Cassandra, de 2007, diretor Woody Allen, traz também três personagens, o Terry, interpretado pelo Colin Farrell, Ian, interpretado pelo Ewan McGregor, e o Howard, pelo Tom Wilkinson. Como é que se constrói essa trama? Os dois irmãos, Terry e Ian, são dois rapazes, o primeiro um jogador compulsivo e o segundo um jovem idealista e apaixonado. Eles são bem diferentes, mas digamos que o destino os une na seguinte situação. O Howard, que é o tio dos dois rapazes, ele está com uma situação muito complicada.
ele é alvo, né, é réu num processo na justiça e tem uma testemunha que pode implicá-lo num crime muito grave. Então qual é o pedido que ele faz para os sobrinhos? Matarem essa testemunha. Matarem de tal modo que não haja nenhuma forma de implicá-lo nesse crime. Porque ele vai garantir o álibi de um lado, enquanto os sobrinhos realizam o crime de outro. Então essa é a situação aí. É claro que os rapazes acabam, depois de muito pensar e refletir, fazer o trabalho sujo para o tio. Então eles matam para proteger o tio, só que depois, uma coisa é falar e matar alguém, outra coisa é efetivamente fazê-lo. E aí é que a consciência entra em jogo. Ela entra antes, mas ela fica muito mais pesada depois do ato. Os dois jovens então cruzaram uma linha drástica, que é a fronteira da ética, mais do que da moral, sim da ética. A ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então o mundo não sabe o que eles fizeram, mas eles sabem. E aí no caso o Ian não consegue ficar em paz com isso, mas principalmente o Terry acaba sendo profundamente atormentado. E isso vai criando uma situação no qual ele tem vontade de se entregar. O Ian fica tentando convencer o Terry a não fazê-lo. Então o conflito entre os irmãos vai crescendo até que desencadeia brigas, né, lutas corpóreas entre eles. É todo um cenário de tensão, de oposição, de contradição. Porque agora eles têm que lidar com as consequências. Uma coisa é fazer, outra coisa é lidar com as consequências do ato. Por quê? Porque naquele momento crucial eles renunciaram à sua consciência. A consciência disse, não faça. E ao romper com ela, eles tiveram que arcar agora com as consequências, aí vem a culpa, vem o remorso e outras coisas adjacentes. A autonomia, nesse caso, implicava exatamente em seguir aquilo que a consciência estava dizendo. E uma vez que eles romperam com isso, tudo começa a declinar ao redor deles, como se fosse um castelo de cartas. E eles não suportam essa hecatombe, essa implosão da ética interior deles. Ora, para terminar então, por mais que eles se arrependam, agora é impossível voltar. É impossível voltar quando muitos passos já foram dados lá fora, no âmbito exterior à ética. E agora só resta mesmo lamentar e viver amargurado com o peso da culpa. 2 filmes então sobre a autonomia moral em Immanuel Kant, O Homem que Matou Facínora, 3 homens degladiando-se a partir de um princípio de justiça, e Sonho de Cassandra, de 2007, 2 irmãos que para ajudar um tio acabam se implicando num crime e depois não conseguem sustentar o peso da culpa. Inscrevam-se no canal, deem like se gostaram, acionem os sininhos para receber as notificações e, por favor, nos encontrem no próximo vídeo.